E aí, pessoal da FIV, tudo bem? Vamos lá, gente. A gente está aqui no nosso Café com Fertilidade, onde a gente responde as perguntas que vocês mandaram pra gente. Lembra sempre, a mesma frase sempre, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like se possível, isso ajuda demais o canal e se inscreve se realmente você for um FIV raiz. Vamos lá, gente, duas perguntas de hoje. A Ana Branco perguntou o seguinte: doutor, fala mais sobre tratamento com MTX, com metotrexato, para quem teve gravidez ectópica. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, o que é gravidez ectópica? A gravidez ectópica é a gravidez que não acontece na cavidade do útero, a cavidade endometrial. Ela pode ser tubária, basicamente a grande maioria das vezes ela é tubária, e quando ela é tubária ela é ampolar, mas ela pode ser sim abdominal, né? Existem alguns casos de gravidez que eu acompanhei, inclusive na minha formação técnica abdominal. A gente tinha uma gravidez no fígado, o paciente foi até 30 e poucas semanas, se eu não me engano, um caso super complicado. Eu já vi gravidez em cima do útero, né? O paciente, basicamente, o embrião, em vez de vir para o lado do útero, foi para fora, caiu na cavidade abdominal e o embrião conseguiu se implantar na parte de cima do útero. Então foi uma gestação realmente bem complicada, que a paciente ganhou o neném, teve que fazer esterectomia, mas a grande maioria dos casos é uma gravidez tubária. E nesses casos onde a gravidez é tubária, existem vários tipos de tratamento. Bom, na gravidez tubária, você tem o tratamento conservador, o tratamento não cirúrgico ou conservador, e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele é normalmente muito realizado e tem alguns critérios, né? Por exemplo, o tamanho do saco gestacional, o tempo de gestação, o batimento cardíaco fetal. Então existem critérios. Um dos que a gente mais usa são os critérios de Julelito Camano, são dois professores ali da Escola Paulista de Medicina, onde a gente usa esses critérios para saber se você pode ter uma conduta expectante ou uma conduta ativa. Bom, quando você fala uma conduta expectante ou tratamento clínico, você pode usar basicamente esse remédio chamado de metotrexate, onde você pode usar ele aplicando direto no saco gestacional, ou você pode usar de forma sistêmica. Na grande maioria das vezes a forma é sistêmica, não intra-saco. Eu tive alguns casos onde a gente acompanhou, inclusive, foi até fora do país, onde a gente fez um MTX intra-saco, e isso eu particularmente gosto muito, porque você evita as complicações sistêmicas da droga, e você não tem diminuição da reserva ovariana, que é uma grande complicação do uso do MTX, e você basicamente resolve a gestação ectópica, às vezes até ocluindo a tuba que está doente. Então, gosto bastante da gravidez ectópica com tratamento clínico, mas eu vou te dizer que não é tão simples. Nem todo hospital tem MTX, nem todo hospital consegue guiar por ultrassom ali o uso do MTX intra-saco, nem todo hospital tem alguém na reprodução humana que está importante, olha com cuidado ali a reserva ovariana, né, que é uma complicação do MTX, e o que a gente está dizendo é que essa trompa do lado onde teve ectópica é uma trompa doente, então a cirurgia ela é resolutiva, na maioria das vezes ela tira a trompa, isso não traz grandes problemas, é uma cirurgia que pode ser feita por videolaparoscopia, né, se a paciente está estável, então realmente por facilidade, por resolutividade, a grande maioria dos casos de ectópica no Brasil são tratados por cirurgia, tá bom? Mas em lugares acadêmicos e onde faz uma medicina ali com mais calma, com mais estrutura, sim, o tratamento conservador é possível. Legal, vamos para outra pergunta de hoje, que é a Vivian Guedes, Wiviany. Não sei se eu pronunciei certo, desculpa se eu pronunciei errado. E a pergunta é a seguinte: doutor, fala de gravidez de gêmeos, que um se desenvolve e o outro não, e por quê? Legal, pessoal, a gente gravou um café, eu não tenho certeza se o café que a gente gravou vai vir antes desse, mas eu acho que sim. Se vocês conseguirem voltar 2 cafés para trás, 2 ou 3, vocês vão ver uma resposta de gestação mono-mono, e eu falo um pouco sobre gestação gemelar lá. O que são gestação dizigóticas, o que são gestação monozigóticas. Mas aqui, essa pessoa, seguidora nossa aqui está perguntando especificamente de uma complicação da gestação, que é a transfusão entre um neném e outro, que a gente chama isso de síndrome transfundor transfundido. Então, nessa situação existem shunts placentários, né? A placenta, entre uma placenta e outra, ou às vezes na mesma placenta, existe comunicação entre um cordão umbilical e o outro.
E um nenenzinho acaba roubando sangue, na verdade, do outro. E aí você cria esta síndrome, né? Síndrome do transfusor transfundido. Ou seja, tem um bebezinho que doa sangue para o outro e tem um nenenzinho que recebe sangue. Esse que recebe a gente chama de transfundido, né? E o que doa o sangue a gente chama de transfusor. Então, basicamente, a gente tem esses dois gêmeos ali que estão sofrendo. Bom, basicamente, o que acontece com o nenenzinho que está recebendo sangue? Ele cresce mais, porque ele tem mais aporte de sangue. E o nenenzinho que doa sangue, ele cresce menos. Ele fica mais, ele tem uma coisa que a gente chama de restrição de crescimento fetal. Por incrível que pareça, o nenenzinho que recebe sangue tem a maioria das complicações. O nenê que está menor, na maioria das vezes ele vai melhor, ele tem um desfecho perinatal melhor. E é engraçado pensar nisso, né? Normalmente a gente pensa no nenenzinho que está crescendo mais, ele tem uma estrutura melhor. E a gente tinha, na verdade, a gente lê nos livros, a gente chama que nessa síndrome é o gigante de pé de barro que a gente fala, é o nenenzinho que nasce maior, que é mais frágil, que ele que é o que precisa tomar cuidado. Luiz, por que o menor vai melhor muitas vezes? Porque a restrição de sangue faz com que ele aumente o cortisol, né? O estresse faz com que ele aumente o cortisol, e o cortisol normalmente matura pulmão. Então, normalmente o nenenzinho que nasce melhor, ele tem menos síndrome de insuficiência respiratória, ele tem menos complicação pulmonar do que o nenenzinho grande. E o nenenzinho grande também ele tem mais risco de trombose, porque o aumento de sangue, ele aumenta o risco de trombose. Então as tromboses, as insuficiências respiratórias são bem mais complicadas no nenenzinho que recebeu o sangue, que é meio contraintuitivo. E aí a gente sempre extrapola a síndrome para a vida como ela é, né? Será que as pessoas que têm tudo na vida vão melhores? Ou será que as pessoas que sofrem, que têm que conquistar, que vão mais longe e vão melhores? Basicamente essa é a síndrome dos dois nenenzinhos, né? O nenenzinho que tem escassez, ele vai melhor no nascimento. Então, para terminar esse café, o que você pode dar para o seu filho? Sempre escassez. Quanto mais escassez você der para o seu filho, melhor ele vai ser um adulto lá na frente. Valeu, gente. Obrigado pelo café de hoje. Se inscreve no canal, eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!